O Santos está se tornando um time sem comando e, consequentemente, cada vez mais um time sem respeito. E eu já vou falar porque eu tô falando isso, mas antes de mais nada, oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. Ontem nós tivemos um jogo pelo Sub-20 entre Santos e Cruzeiro no CTR Pelé. E nesse jogo, o Santos acabou sendo derrotado por 1-0, perdeu a liderança do campeonato, caiu para terceiro lugar, porque em 3 jogos tem apenas 2 vitórias, ou seja, 6 pontos. E o grande problema, a grande polêmica que circulou nesse jogo foi a recusa do Robinho Júnior em jogar a partida. No sábado, o Vojvoda chegou para os jogadores da base que estão atuando no profissional nos últimos jogos e falou: olha, vocês não estão atuando tanto assim, então não seria interessante jogarem no Sub-20 amanhã e manter o ritmo de jogo ali? Todos os jogadores toparam, aceitaram a ideia, inclusive eles jogaram, como por exemplo o Matheus Xavier. O Robinho, por sua vez, junto ao seu staff, não achou de bom tom ser rebaixado para o Sub-20, visto que uma vez no profissional, voltar para jogar no Sub-20 seria uma coisa ruim para a imagem do jogador ali, seria algo que não agradaria, sabe? Do tipo, peraí, como assim? Você já tá no profissional e agora você vai ser mandado pro Sub-20 de novo, sabe? Com isso, o jogador bateu o pé e falou que não iria jogar, o seu staff também falou, olha, ele não vai jogar, e não jogou. Simplesmente não jogou. Mas peraí, quem é que manda naquilo ali? Não é o clube? O jogador não é do clube? Então por que que o jogador pode muito bem falar o que ele quer ou não fazer, aonde ele quer ou não jogar? Para mim não fez sentido nenhum isso que aconteceu. Eu acho que, olha, a gente tinha ali o Léo, a gente tinha o Vojvoda, a gente tinha o Alexandre Matos, e nenhum dos três olhou pro Robinho Júnior e falou: meu filho, abaixa a bola, você vai jogar no Sub-20. Você vai, pelo menos, ficar no banco do Sub-20. Aí, se o treinador quiser te colocar ou não, é outra história, né? Porque tem isso também. Ele não foi nem relacionado pro último jogo que a gente teve. E ele se recusa a jogar no próximo jogo. Ele não vem sendo relacionado aí. Então, assim, eu acho que atitudes de jogadores, desde muito cedo, inclusive, jogadores da base, que muitas vezes, quando vai chegando perto ali do contrato vencer, não querem renovar, querem sair de graça, querem apunhalar o clube que cuidou deles desde o primeiro momento ali, quando eles começaram a ingressar no futebol desde cedo, pelas costas, é muito errado. E o Santos aceita isso com muita facilidade. Qualquer um pode chegar lá então e falar o que quer do Santos e o Santos simplesmente vai baixar a cabeça e acatar. Por isso que eu falo que o time está se tornando um clube sem comando justamente por esse motivo. As pessoas falam, os jogadores falam, as empresas falam e o Santos simplesmente aceita. O Santos não consegue ver o seu lado, o que é melhor para o clube. O Santos vê o que é melhor para o outro. A gente vê outros times aí, por exemplo, eu vou citar o Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras é o exemplo mais claro que a gente tem atualmente. Recentemente, eles estavam vendendo um jogador deles da base, e aí um time chegou com uma proposta muito boa, só que era abaixo da multa do jogador. O Palmeiras não quis saber se o cara queria ir para fora ou não, se ia ser um dinheiro interessante ou não. Eles falaram: não vamos vender pelo preço abaixo da multa. Ou paga o preço da multa, ou ele não sai daqui. E não saiu, o jogador não foi vendido. Então, eu acho que falta um pouco disso no Santos, pulso firme, para lidar com qualquer coisa ou com qualquer pessoa que vai bater de frente com o clube. Por isso que a gente sofre com a CBF, com a Federação Paulista, por isso que a gente sofre com outras equipes, que a gente quer contratar jogadores, e aí as outras equipes fazem jogo duro pro jogador vir pro Santos, seja por empréstimo, seja para ser vendido, fazem jogo duro. Mas aí para liberar o mesmo jogador para um Corinthians, por exemplo, vai lá, libera, paga salário ou divide salário, faz negócios muito bons. A gente vai comprar um jogador, tem seu preço à vista ou uma parcela à vista. O Santos vai vender jogador para times que têm um poder financeiro muito grande e vende parcelado, às vezes não recebe nem a primeira parcela. Então, assim, o Santos está sendo um time muito frouxo em todo o seu cenário. Isso tem me desagradado muito porque não é de hoje. Isso vem há muito tempo. Se o jogador não quer jogar, sendo que o time falou você tem que jogar, aí o jogador vai bater o pé e falar não, eu não vou, que palhaçada é essa? O jogador agora é maior que o clube e ele manda no clube?
Com todo o respeito ao Robinho Júnior, mas quem é Robinho Júnior atualmente no Santos? Ele ainda não é ninguém. Ele ainda é só um jogador da base que tá tentando fazer o seu nome. O quem é o pai dele não interessa, porque o pai dele já foi, já é passado, já jogou, já fez a história que tinha que fazer. Só que o Robinho Júnior tá construindo a sua história ainda. Ele ainda não é ninguém. E aí ele vai, fala que não vai jogar e simplesmente não joga. Eu acho isso muito errado. Muito errado porque eu acho que o clube precisa bater o pé. E precisa ter punições pra isso. Olha, eu não vou jogar. Tá, você não quer jogar? Beleza. Só que a gente vai descontar do seu salário. Porque a gente tá falando pra você fazer uma coisa e você tá se recusando a fazer. Se ele já recebe salário, tem que descontar do salário. Porque com qualquer outro jogador faria isso. Se o jogador chega e fala, olha, não tô a fim de jogar, não vou jogar. Vai lá e desconta do salário. Porque, querendo ou não, ele está faltando ao serviço dele, entende? Então fica muito complicado, gente, fica muito complicado. Desse jeito qualquer um pode chegar e falar o que quer e o Santos simplesmente vai baixar a cabeça e fazer. Eu acho isso muito errado. Por isso que eu digo que o Santos está se tornando esse time sem comando e, consequentemente, se torna um time sem respeito, porque onde não tem comando, qualquer um pode mandar. E aí, quando for o momento de respeitar o Santos, ninguém vai respeitar. Por quê? Porque, qualquer um manda naquele clube, qualquer um pode chegar e falar o que quer e o Santos simplesmente vai acatar o que a pessoa quer, então a gente vai respeitar pra quê? E isso todo mundo vê, porque uma notícia dessa vai percorrer todo o cenário nacional. Todo mundo vai saber da insubordinação por parte do Robinho. Todo mundo vai saber que o Santos simplesmente aceitou que o jogador de tão novo mandasse e desmandasse no clube. Então, isso me deixa muito chateada mesmo. O contrato do Robinho vence logo, né? Vence no final, no ano que vem, na verdade, mas daqui a alguns meses ele já pode começar a assinar contrato com outros clubes. Se ele vai renovar ou não com o Santos, eu não sei. Mas se ele não quiser renovar, não tem problema também. Deixa ele afastado, não coloca ele pra jogar, rebaixa ele de uma vez pro sub-20. Se não quiser jogar também, não joga. Só que não dá mídia mais pra ele. Não dá mídia mais pra ele. A torcida do Santos, ela tem muito essa mania de ver um jogador bom e já querer que ele brilhe sempre e que seja relacionado sempre, que jogue sempre. Inclusive, o Robinho é um jogador que a torcida sempre pediu muito desde que apareceu ali no Santos, né? Desde que subiu pro profissional. Só que quando a gente começa a pedir tanto um jogador como a gente estava pedindo o Robinho Júnior, acaba subindo pela cabeça do jogador exatamente como aconteceu. E aí ele começa a fazer essa ceninha, começa a fazer teatrinho, começa a achar que é maior do que o clube, sendo que ele ainda não ganhou nada, sendo que ele ainda não é ninguém comparado ao Santos, né? Então, fica muito complicado. Fica muito complicado lidar com esse tipo de coisa, porque o Santos acaba passando como um time que não tem comando nenhum. Pelo menos é essa a minha visão, vendo o que tá acontecendo ali. E eu fico muito chateada porque o Santos, ele precisa ter um pouquinho mais de pulso firme. E isso, infelizmente, não tá acontecendo. O Santos deixa qualquer um mandar e desmandar, aceita o negócio que vier, o que ficar melhor. E não é assim que a banda toca. Não é assim que tem que ser. O Santos precisa pensar no que é melhor pra ele. Assim como o Palmeiras pensa no que é melhor pra ele, assim como o Flamengo pensa no que é melhor pra ele, assim como o próprio Corinthians, que também tá igual o Santos, com dívida, não sei o quê, pensa no que é melhor pra ele. Porque não importa quanto de dívida você tenha, não importa o seu momento atual, você tem que sempre pensar no que é melhor pra você. Porque senão, vai ficar do jeito que o Santos tá. Um time sem comando, um time sem respeito. Enfim, eu vou ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham dessa situação envolvendo o Robinho Júnior e o Santos. Eu confesso pra vocês que eu tô tipo assim, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo. Realmente subiu pela cabeça dele. Mas tudo bem, né? Comenta aqui o que vocês acharam. Eu quero ver nos próximos capítulos dessa novela se o Santos vai tomar alguma atitude ou não. Ou se o Robinho vai continuar mandando no Santos como se já tivesse conquistado 3 Libertadores e 2 Mundiais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!